escolheu falar de um tema um pouco mais focado, tá? Que inclusive talvez chame mais a atenção de vocês. Então, para começar, a gente tem que saber diferenciar as modalidades de ultrassom no paciente crítico, né? O ultrassom no paciente crítico, ele se divide em dois. A gente pode falar que é o POCUS tradicional, que é aquele ultrassom de pulmão que a gente faz, o FAST, né? Bexiga, até o ocular pode se encaixar aí no meio. E o eco do paciente crítico, né? O eco é realmente uma área um pouco à parte, né? Tanto que as sociedades internacionais, tanto a canadense quanto a americana e a europeia, têm certificações diferenciadas para o eco do paciente crítico. Realmente é uma área um pouco diferenciada. E aí, esse eco do paciente crítico, o ecocardiograma do paciente crítico, ele pode se dividir em habilidades básicas ou avançadas. E o que é que diferencia o eco do paciente crítico do ecocardiograma tradicional? Algumas coisas diferenciam, pessoal. Primeiro de tudo, o conceito de point of care ultrasound, que é o que o eco se inclui, o ultrassom do paciente crítico, é um exame complementar direcionado para responder uma pergunta específica. Então, é um exame direcionado, tá? E é diferente do ecocardiograma, justamente porque o ecocardiografista, quando ele faz o exame lá, ele tem que descrever tudo o que ele acha, mesmo que não tenha nenhuma correlação com o caso clínico. E por conta disso, utiliza alguns presets, algumas funções do ultrassom que não cabem ao intensivista emergencista saber ou se aprofundar nisso, tá? Tanto que você tem uma residência específica para ecocardiografia. Então, ele é um exame direcionado para responder uma pergunta, tá? Não é um exame com característica de ser descritivo para a gente descrever todos os achados e exige habilidades diferentes do que o ecocardiograma normal, tradicional. E aqui, esse é um trabalho do Intensive Care Medicine publicado em 2019, falando no geral sobre as habilidades do ecocardiograma no paciente crítico. E olha que interessante, eu não vou listar todas elas, tá? Vou focar em duas, que eu quero que vocês pensem nessas duas que eu vou focar. Se vocês já tiverem acompanhando algum estágio de UTI, ou conhecerem algum UTI, alguma coisa, se realmente isso aqui procede, né? Ele recomenda que todo médico que dê plantão em UTI, na verdade, médico intensivista aqui, na verdade, tem a habilidade de realizar pelo menos um exame básico de ecocardiograma do paciente crítico. E não só isso, ele recomenda que toda UTI tenha pelo menos um médico intensivista treinado em ecocardiograma avançado, tá? Se vocês já passaram por algumas UTIs aí, algum estágio que vocês fazem, vocês vão ver que isso não é verdade, né? Infelizmente. E eu digo como alguém que já foi preceptor da residência de medicina intensiva do Hospital Sírio-Libanês e trabalhou lá por um ano como médico intensivista e atualmente sou funcionário do Hospital Israelita Albert Einstein. Infelizmente, mesmo nesses hospitais de ponta, isso não é verdade, tá? Graças a Deus isso vem mudando muito, principalmente com cada vez mais os intensivistas tomando o domínio das UTIs, porque isso faz parte do treinamento básico da nossa residência, né? O ecocardiograma do paciente crítico. Então, como vocês vão ver na linha do tempo que eu vou colocar aqui para vocês, a evidência tem sido cada vez mais robusta e gritante com relação ao benefício disso aqui para os pacientes, né? Então, quais são as indicações clássicas do ecocardiograma do paciente crítico? Primeiramente, é o choque, né? Tanto para diagnosticar a etiologia, quanto para você averiguar a sua resposta, né? Então, aqui você tanto diagnostica a etiologia, quanto averigua a sua resposta. Vamos supor, o choque é hipovolêmico, eu fiz volume, vou ver se realmente aumentou o débito cardíaco com o meu ecocardiograma, tá? E isso aqui é imprescindível. Eu me atrevo a dizer que eu não saberia o que fazer hoje em dia se um ecocardiograma do meu lado para diagnosticar um choque no paciente crítico. Porque é diferente de você estar na sala de trauma e o paciente está sangrando e hipotenso na sua frente. Claramente o choque é hipovolêmico, né? Mas o paciente crítico ele é muito mais complexo. Principalmente a depender da UTI que você trabalha. Uma das UTIs que eu trabalho, ela é referência oncológica da cidade de São Paulo. Então, os pacientes podem vir com todos os tipos de choque possível, misto, né? E você acabei de diferenciar o componente de cada um, qual que está mais influenciando naquele choque naquele momento, eu não saberia mais fazer isso sem um ecocardiograma beira-leito agora atualmente. Outra indicação é insuficiência respiratória aguda, que inclusive a gente tem que lembrar que quando a gente vai avaliar o choque no paciente, a gente também avalia o pulmão, tá? Então ele vai ajudar a diagnosticar tanto a etiologia do choque quanto da insuficiência respiratória, tá? Aí aqui, pessoal, só para frisar um ponto, o objetivo dessa aula é ser um pouco mais expositiva, tá? Não vai ser para ensinar a técnica de realizar o eco, não vai ser para a gente discutir os achados e a geração de imagens da sonoanatomia do eco, porque isso demoraria, não daria nem para fazer uma aula de 1 hora, tá? Então o objetivo é fazer um apanhado geral de tudo para vocês aqui.
Outras indicações que inclusive tem ganhado muito espaço é o ecocardiograma na parada cardiorrespiratória, tá? O papel do eco, inclusive, conversando com alguns colegas emergencistas, até escrevi um capítulo do livro de emergências de POCs com eles que vai ser lançado esse ano. A gente acha que nos próximos 2 a 3 anos o eco vai ser incorporado no algoritmo do ACLS, tá? O Eco Point of Care, porque te ajuda não só a diagnosticar a etiologia daquelas paradas em ritmos não chocáveis, nem a ESP, ou a sistolia, quanto a diagnosticar a pseudoesp que muda a conduta. Isso é um assunto para outro tempo também discutir. No trauma, na verdade, acho que as primeiras evidências do benefício do ultrassom em mortalidade e manejo surgiram no trauma, né? Isso a gente está cansado, está bem batido a questão do FAST na sala de emergência. E na falha do desmame de ventilação mecânica também, porque a gente pode avaliar diafragma, pode avaliar, estimar a pressão de enchimento de câmaras para saber se o paciente está congesto, ver o grau de aeração pulmonar, tudo isso pode indicar sucesso na falha de extubação ou não, tá? E quais são as evidências que a gente tem aqui agora? Pessoal, se eu fosse colocar todas as evidências só do ecocardiograma no paciente crítico aqui, a gente talvez fosse até o Natal discutindo aqui, tá? Eu já coloquei, acho que bastante, mas eu coloquei só algumas ilustrativas para vocês entenderem como tem sido cada vez mais importante o papel dessa ferramenta na UTI, tá? Aqui é uma linhazinha do tempo para a gente entender como isso veio ganhando espaço nos últimos anos. Antes de 2010, 2008 ali, de fato, o que tinha mais evidência surgindo desde a década de 90 era o FAST na sala de trauma. Mas o uso do ecocardiograma como ferramenta de monitorização hemodinâmica e manejo do choque no paciente crítico veio ganhando espaço a partir de 2011. Sendo a partir de 2015, ele reconhecido oficialmente, digamos assim, nos grandes livros, pelos grandes autores, os grandes expoentes da área de hemodinâmica da UTI e da medicina intensiva. Foi a partir de 2015 que ele foi reconhecido como ferramenta importante na monitorização hemodinâmica. Tá? E desde então veio ganhando espaço na PCR também, né? E junto da evolução das evidências, veio evoluindo também os aparelhos, né? Ou seja, eles foram diminuindo de custo, diminuindo de tamanho, possibilitando um acesso maior de todas as UTIs a ter um ultrassom lá, beira-leito, disponível 24 horas por dia. Inclusive hoje, né, que ele colocou a partir de 2019, mas até um pouco antes disso, a gente já tem os ultrassons que a gente chama de ultraportáteis, né? Que são aqueles ultrassons que cabem literalmente no bolso. Porque a gente tem o ultrassom, digamos assim, o tradicional, que é o maiorzão, aquele que parece um Robocop, né? Vem no carrinho grande, pesado. Tem o ultrassom portátil, que é num carrinho também, mas é bem menor, bem mais leve. Inclusive, você pode até tirar ele do carrinho e levar na maleta. E tem os ultrassons ultra portáteis, que de fato cabem no bolso, que você conecta no seu celular ou no seu tablet, né? Que aí eu destacaria três, assim, que são que ganhando espaço cada vez mais no mundo aí, que seria o Butterfly, o da Cosmos e o Lumify, que é da Philips, tá? Tem alguns chineses aí que funcionam inclusive por Bluetooth, quebram o galho, mas a qualidade de imagem deles não se compara com esses três que eu citei, tá? E aí, junto das evidências da evolução dos aparelhos, da melhora do custo-benefício e do custo em si, das UTIs poderem adquirir aparelhos para uso próprio, veio também a necessidade de certificar, né? Porque eu gosto muito de falar uma frase quando eu dou essa aula aqui, que é um tolo com a ferramenta continua sendo um tolo, tá? Então você tem que ser treinado para você entender o que você está vendo ali e saber interpretar aquele achado para de fato converter aquilo numa conduta efetiva e correta para o paciente. Então, desde 2018, a Sociedade Americana de Ecocardiografia fez um programa de certificação, tá? Em eco de paciente crítico, eco point of care de paciente crítico. A canadense seguiu a mesma linha, também tem sua certificação própria. E a Sociedade Europeia de Terapia Intensiva, que é a ASICS, né, criou uma certificação, inclusive, internacional, tá, do eco do paciente crítico. Outras sociedades também criaram a CHEST. O que é a mensagem que eu quero passar para vocês? Que tem se notado cada vez mais a importância de capacitar e certificar que quem está manejando esse eco é uma pessoa que sabe o que está fazendo, porque o ultrassom é um exame examinador dependente, né? Então, o desfecho nunca vai ser bom ou o ganho nunca vai ser efetivo para o paciente se a pessoa que estiver manejando o aparelho não souber o que está fazendo, tá? E qual a importância de fato prática para isso para o paciente? É,
O ecocardiograma no paciente crítico ele é capaz de mudar, de acordo com o trabalho que você avaliar, ele muda a conduta em cerca de 50% dos casos, tá? Fora que, como é uma ferramenta não invasiva e facilmente disponível, você tem uma avaliação imediata, ou seja, ao vivo e a cores ali, e seriada do seu paciente. Ou seja, você está secando, está na hemodiálise, ou fez volume no seu paciente, iniciou uma droga, iniciou uma dobutamina, você pode avaliar instantaneamente e seriadamente o que está acontecendo com a hemodinâmica do seu paciente, tá? Ou então seu paciente estava estável de manhã, deteriorou à tarde, chocou. Você vai lá, vai colocar o eco lá para diagnosticar a etiologia do choque. Então, é excelente, né? É uma ferramenta assim imprescindível para o intensivista. E, de fato, o que a gente tem na literatura hoje em dia é que, na verdade, a gente fica olhando para a literatura atualmente e fica pensando como é que a gente fazia medicina só com raio-x, né? Por exemplo, aqui eu trouxe só alguns dados de sensibilidade e especificidade das principais doenças que a gente lida na UTI, comparando o eco com o raio-x, né? Diagnóstico de edema pulmonar, o ecocardiograma tem uma sensibilidade de 88% e uma especificidade de 90%. A do raio-x, a especificidade não chega ao máximo a 65%, 70%, e a sensibilidade máxima de 70% a 80%. Então, nesse discute que o ecocardiograma é muito mais eficiente, inclusive para monitorar a sua resposta de diurético terapia ou VNI, alguma coisa do tipo, tá? Ultrassom, bem mais sensível e específico para o diagnóstico de pneumonia, bem mais que a radiografia de tórax, né? 100% específico para o diagnóstico de pneumotórax. Para o diagnóstico de disfunção ventricular esquerda, a sensibilidade pode beirar os seus 90% e a especificidade quase 100%. E no FAST, né, para a gente ver líquido livre na cavidade, especificidade próxima de 100% também, e uma sensibilidade razoável de 75%. Então, assim, é um exame extremamente acurado. E para quem nem usa a radiografia de tórax, né, assim, às vezes nem espera o raio-x e só examinando o paciente quer dar o diagnóstico de choque ou da etiologia do choque. Olha a sensibilidade do exame físico, tá, para o diagnóstico de choque. É baixíssima, né? Ou seja, você identifica o choque ou a etiologia do choque quando o paciente já está péssimo, né? Porque um exame que ele é pouco sensível quer dizer que você vai deixar escapar muito paciente, né? Ou seja, aquele paciente que está no estágio inicial do choque, você está em dúvida que aquele paciente está meio estranhão ali no leito, o seu exame físico não vai conseguir identificar o choque naquele paciente. E se você se basear só pelo seu exame físico, você vai deixar de tomar conduta. E no exame clínico aqui, pessoal, eu coloquei um algoritmo que eu acho muito interessante, que eu acho que talvez seja o que mais ilustre adequadamente como é que a gente utiliza o eco no paciente chocado na UTI, no caso na sepsis aqui, tá? Isso aqui é um algoritmo do estudo Andromeda Shock, que foi publicado em 2019 para 2020, tá? Foi um estudo aí que mudou paradigmas, não vou me ater muito a ele, mas basicamente ele comparou a ressuscitação volêmica no choque séptico guiada por lactato ou por tempo de enchimento capilar. E ele mostrou que guiar por tempo de enchimento capilar é tão bom quanto, talvez melhor, do que se guiar por lactato, né? E olha que legal o protocolo que ele utilizava para fazer expansão volêmica no paciente. Você avaliava o tempo de enchimento capilar do paciente ou lactato. Se tivesse alterado, você iria avaliar fluido responsividade. Você só ia fazer volume, como está aqui o nome fluid bolus aqui para vocês verem, né? Só faria volume se esse paciente fosse fluido responsivo. Ou seja, e o que é que significa ser fluido responsivo, né? Só para resumir para vocês, o conceito de fluido responsividade é um aumento de pelo menos 10% no débito cardíaco, secundário a uma prova de volume, que pode ser o leg raising ou fazer 500 ml de bolos de volume mesmo, tá? O soro fisiológico ou ringue lactato. E como é que ele avaliava se o paciente era fluido responsivo ou não, tá? Uma das maneiras que ele avaliava era justamente com a variação do VTI, que é um parâmetro ecocardiográfico. E eu acho que isso ilustra muito bem o nosso uso nesses pacientes na UTI, né? A gente vê fluido responsividade constantemente se a gente vai fazer volume no paciente ou não, né? E isso fez parte do algoritmo básico de ressuscitação volêmica do paciente com sepsis, né? Já está incorporado nos trabalhos, inclusive. Ou seja, mesmo os trabalhos científicos mais recentes não sabem mais incorporar sem fazer o uso do ecocardiograma, porque não faz sentido, né? A evidência está aí na nossa cara de que é benéfico e que é mais acurado que outros dados de exame físico, de raio-x, não tem sentido a gente não usar mais, né? E vem ganhando espaço cada vez mais, né? Aqui, inclusive, esses dados devem estar defasados, porque foi um estudo que comparou o uso de ecocardiograma e artéria pulmonar de 2006 para 2012.
nós já estamos em 2022, né? Lembrando que eu falei para vocês que, de fato, o eco foi oficialmente reconhecido como ferramenta de monitorização hemodinâmica nos livros, etc., a partir de 2015. Então, isso aqui deve estar muito maior a diferença, mas olha a diferença. Em 2006, o ecocardiograma era utilizado só em cerca de 54% dos pacientes com SARA grave. Em 2012, subiu para 58%, quase 59%. E o Swan-Ganz veio perdendo espaço. Era utilizado em cerca de 10,4% dos pacientes em 2006 com SARA grave e só em 7,4% dos pacientes em 2012 com SARA grave. Isso aqui eu acho que eu me arrisco a dizer que caiu para 2% o uso de Swan-Ganz e aumentou para cerca de 70% a 80% o uso do ecocardiograma no paciente com ARDS hoje em dia. Tá? Na emergência, olha que interessante esse trabalho do Critical Care Medicine de 2004. Foi um randomizado controlado que ele comparou você utilizar eco ou não para identificar o paciente com choque de causa não traumática no departamento de emergência. E olha o que ele achou. Ele foi examinado mais de 200 pacientes aqui. O grupo que utilizou o ecocardiograma logo que chegou na sala de emergência para tentar diagnosticar a etiologia do choque, teve em média 80% de acurácia, e o grupo que não utilizou teve em média 50% de acurácia. Tá? Acho que esse trabalho fala por si só, não precisa nem explicar. Né? E é lógico, né? Você está vendo ali o ecocardiograma do paciente é muito mais fácil de você diagnosticar a etiologia do choque do que o exame físico, a radiografia de tórax. Né? Na sepse, olha que interessante. Isso aqui foi uma análise do banco de dados gigante desse estudo aqui chamado Mimic Trace, tá? Para saber qual era o desfecho, se tinha diferença do desfecho do paciente com sepsis que foi manejado com ecocardiografia ou não. E olha que interessante, ele analisou 6 mil pacientes, desses 6 mil, 50% utilizaram o ecocardiograma em algum momento da internação para manejar o choque e a sepse dele. A mortalidade de quem utilizou o ecocardiograma foi de 25%. De quem não utilizou, foi 30%. E quem utilizou o ecocardiograma utilizou menos fluido, menos dobutamina e teve um desmame mais rápido de droga vasoativa. Na SARA grave, eu já falei da questão do uso comparando o Swan-Ganz com o ecocardiograma, né? E aqui, olha que interessante, esse estudo, ele calculou a incidência, o prognóstico e calculou um score para predizer qual paciente estava em risco de ter corpo pulmonar agudo na SARA grave e se ele merecia ou não um eco de rotina, né? Esse trabalho aqui mostrou que o paciente que tinha um corpo pulmonar agudo, ou seja, disfunção de ventrículo direito, quando tinha SARA, tinha uma mortalidade maior, tá? E ele criou um score aqui que ele chama de Acute Corpo Pulmonary Risk Score, para ver qual desses pacientes aqui merecia ter um eco de rotina. Você pontuava com cada um desses itens aqui que está mostrando no score. Se você tivesse um score de 2 ou mais, já era indicado você fazer um eco de rotina, porque a prevalência de corpo pulmonar nesses pacientes era de pelo menos 20%. Tá? Ou seja, e se vocês verem aqui, pessoal, os parâmetros desse score aqui, a gente acabou de passar por uma pandemia de Covid, né? Pacientes muito difíceis de ventilar. Olha quantos pacientes com certeza não tinham 2 ou mais no ponto do score aqui. Pelo menos 3, né? PF menor que 150, uma pneumonia como causa da ARDS, uma PCO2 maior que 48. Com toda certeza, grande parte dos pacientes se encaixavam aqui no score 3, né? E deveriam ter ganhado um eco de rotina para fazer o screening de disfunção de VD, tá? Será que ganharam? Com certeza não. No pós-operatório, olha que trabalho interessante. Esse trabalho aqui foi feito com os anestésios, mas foi com eco transesofágico, tá? Mas ele entra no mesmo parâmetro que é o point of care, né? Que ele avaliou se o resgate do paciente que estava em falência no centro cirúrgico, seja por choque ou insuficiência respiratória, se o uso do ecocardiograma nesses pacientes mudou a conduta de alguma forma ou mudou o manejo desses pacientes. Quais eram as indicações para você intervir e fazer um ecocardiograma nesses pacientes? Era hipotensão refratária, hipóxia, mudança no ECG ou arritmia, tá? Ou PCR. A grande maioria dos pacientes evoluiu com hipotensão e precisou do ecocardiograma para entrar nesse trabalho aqui. O ecocardiograma transesofágico mudou o manejo em mais de 70% dos casos, pessoal. Olha que absurdo. Aí eu fico imaginando o que é que teria sido feito desses pacientes se não tivesse feito o ecocardiograma lá, né? No trauma, aqui a gente já sabe que o FAST, né, é muito utilizado no trauma para diagnosticar líquido livre na cavidade e mandar ou não para o centro cirúrgico. Mas esse trabalho aqui ele fez diferente. Ele randomizou os pacientes que chegavam com trauma, ou seja, um pouco parecido com aquele primeiro que eu citei, só que a causa do choque aqui era trauma.
quis ver o impacto dos pacientes que eram manejados desde o começo com ecocardiograma ou versus os pacientes que não eram manejados com ecocardiograma. E era uma janela fácil, viu, pessoal? Só avaliava a veia cava, contratilidade de maneira subjetiva e se tinha ou não derrame pericárdico. E olha que dados interessantes. Quem foi manejado desde o princípio com o ecocardiograma transtorácico de rápida janela, que ele chamou aqui, né, ou janela limitada, teve a mortalidade de 11%, e quem não foi manejado com esse ecocardiograma, a mortalidade de quase 20%. Ou seja, mortalidade menor em quem foi manejado desde o começo com um ecocardiograma de janela limitada. E se você analisar a análise de subgrupo aqui dos pacientes com TCE, né, com traumatismo crânioencefálico, olha que interessante. A diferença de mortalidade de quem utilizou o ecocardiograma desde o princípio de quem não utilizou. 15%, em torno de 15% mortalidade de quem utilizou o ecocardiograma versus 40% aproximadamente de quem não utilizou, né? Mais que o dobro, quase o triplo de mortalidade, tá? Como todo trabalho, esse trabalho também tem seus vieses, mas os dados são muito robustos, tá? Com um peso significativo, né? Lembrando que os pacientes vítimas de TCE são mais sensíveis a alterações hemodinâmicas, né? Então, talvez essa seja a explicação. Com você tendo a sua hemodinâmica do paciente mais na sua mão, o desfecho desses pacientes neurocríticos seja melhor, né? A PCR, tá? Isso aqui é uma discussão, inclusive, para uma aula só, né? O POCUS na PCR, mas aqui é uma meta-análise de vários trabalhos mostrando o benefício da utilização do POCUS na PCR para identificar a etiologia da parada e o diagnóstico de pseudoaespis, que muda a conduta. Você diferenciar uma aespis de uma pseudoaespis, tá? Aqui vocês não precisam saber muito disso, mas aqui é o gráfico no forest plot que a gente chama. Quanto mais linhas ficarem do lado direito, e se o diamante final, que é esse preto aqui, ficar para o lado direito, ele favorece a intervenção. Ou seja, aqui está favorecendo o ecocardiograma durante a parada. Tá? E tem outros milhares de trabalhos desses aqui, outras meta-análises mostrando a mesma coisa. Por isso que a gente acha que o POCUS vai ser incorporado no algoritmo da CLS em breve. Tá? E aí, pessoal, o que é que a gente tem que fazer quando a gente vai avaliar o eco do paciente? Antes de eu partir aqui para só falar algumas coisinhas básicas aqui, alguém tem alguma dúvida, alguma pergunta que queira fazer? Eu não consigo ver, então vocês têm que falar para mim, para eu Oi, saber se mas não posso. tem nada no chat também não, professor. Tá. Então, quais seriam as competências básicas, né? Lembrando que um dos primeiros slides da aula foi que é recomendado que todos os intensivistas tenham essas competências básicas, né? A obtenção de imagem. A gente tem que saber obter uma janela para-external eixo longo, tá? Para-external eixo curto, apical e uma subcostal. Essas são as 4 janelas básicas que, em teoria, todo intensivista tem que saber obter e interpretar, tá? E o que é que a gente tem que interpretar? O ventrículo esquerdo, a contratilidade, o ventrículo direito, saber analisar ali uma função do ventrículo direito, pelo menos saber calcular um TAPS do ventrículo direito, ou pelo menos a função subjetiva. No ventrículo esquerdo, basta a gente analisar a disfunção subjetiva, tá? Ou seja, que a gente chama de eyeballing, que é o olhômetro. Você bater o olho e saber ver que aquele ventrículo está com disfunção, tá? O espaço pericárdico, para saber se você tem derrame ou não, e se ele é importante ou não, tá? Via cava inferior, com certeza faz parte das competências básicas. E regurgitação valvar grave, eu coloquei aqui, porque é o que esse trabalho sugere, mas eu discordo um pouco, pessoal. Eu acho que regurgitação valvar grave talvez faça mais parte do escopo da competência avançada, pelo menos aqui no Brasil, tá? Talvez lá fora não, mas aqui no Brasil sim. Por quê? Porque, infelizmente, nem todos os nossos UTIs têm aparelhos ainda, e as poucas que têm, nem todas têm um transdutor de eco, que é o setorial, e nem todas têm um ultrassom tão bom assim para a gente conseguir ver a imagem com a qualidade perfeita, inclusive o color Doppler, tá? Então é mais por, digamos assim, limitações locais que eu acho que a regurgitação valvar grave não faça parte das competências básicas, mas lá fora faz, tá? E quais seriam as competências avançadas do intensivista? Avaliar disfunção diastólica, disfunção segmentar, ver se tem movimento paradoxal ou não do septo, calcular o volume sistólico ou VTI, que a gente chama, né? Calcular a pressão de artéria pulmonar, calcular a fisiologia do tamponamento, e aqui envolve o padrão de Doppler pulsado do refluxo transvalvar mitral e tricuspídeo, tá? Fluido responsividade,
estenose ou regurgitação graves, tá? Ou seja, é muita coisa, né? E lembrando para vocês que pelo menos um intensivista da sua UTI tem que saber fazer tudo isso, tá? Infelizmente no Brasil não é assim. A grande maioria das UTIs não tem sequer um intensivista que saiba fazer isso, tá? E aí, pessoal, para finalizar, e aí a gente pode abrir para perguntas ou dúvidas ou só algumas considerações que vocês queiram fazer com relação à aula. Eu vou trazer para vocês aqui dois casos clínicos reais, meus, ilustrativos, para vocês verem que como um ultrassom muda a nossa hipótese diagnóstica, né? Por exemplo, caso clínico 1 é desse paciente aí, tá? Com essa radiografia. É uma paciente de 50 anos, diabético e hipertenso, um COVID que foi entubado há 3 dias, tá? Isso foi do ano passado. Evoluiu com febre e hipotensão, certo? Hipoxêmico, hipoxemia refratária, FO2 de 100%, tá? Causa do choque. Paciente COVID, entubado, febre e hipotensão. Eu queria que vocês interagissem um pouquinho para a gente não ficar muito nessa exposição sacal assim, né? Qual seria a primeira hipótese diagnóstica de vocês nesse caso aqui? Vamos lá, qualquer pessoa, pode falar. Não estou vendo vocês, vou nem saber quem foi. Ninguém quer arriscar nada? Um palpite? Vamos lá, pessoal, pode falar, não mordo não. Bom, pessoal, num paciente entubado, usualmente, né, entubado há 3 dias, inclusive, que evoluiu com febre e hipotensão, num primeiro momento, eu acho que vocês devem concordar que a primeira coisa que a gente pensa é no choque séptico, né? Talvez ali botar já, dependendo da flora da sua UTI, um Tazocin para ele, vancomicina, pensando em pneumonia associada à ventilação mecânica, né? No primeiro momento ali, é o que se pensa, né? Ainda mais com um raio-x desse aqui, todo infiltrado, né? Mas aí, olha que interessante, o eco desse paciente aqui. Aqui é a veia cava, tá? Aqui já é a entrada do átrio direito. Veia cava, túrgida, sem variação. Pensem nela como se fosse uma PVC, né? Ou seja, se minha veia cava está túrgida, quer dizer que minha pressão de átrio direito está muito aumentada, certo? E aí, aqui é uma janela apical 4 câmeras do coração, tá? E aqui eu já vou descrever o achado para vocês, porque talvez vocês não tenham muita vivência com isso, não vão saber ver, mas o normal, pessoal, é que, vou até desenhar aqui, ó, o coração, na janela apical, o ventrículo esquerdo, ele seja maior que o ventrículo direito, tá? É para ser mais ou menos assim, tá? Vejam que o ventrículo direito está maior do que o esquerdo, ou pelo menos do mesmo tamanho. Num paciente com hipoxemia refratária, choque, um ventrículo direito desse dilatado e uma veia cava dessa dilatada, denotando uma pressão arterial à direita muito aumentada, é imprescindível que você pense em tromboembolismo pulmonar agudo maciço, tá? Ou submaciço. E de fato foi o que aconteceu aqui, tá? O paciente tinha um TEP, tá? Foi para anjo TC, tinha um TEP submaciço, bilateral nas duas artérias pulmonares, só que pelo risco de sangramento e porque a hemodinâmica se estabilizou, foi decidido só por anticoagular e não trombolizar, tá? E o paciente evoluiu com melhora cerca de 72 horas depois. Mas olha como mudou a conduta. Em qualquer outra UTI que você não tivesse colocado esse eco, o pessoal ia escalar no antibiótico até polimixina B aqui e não diagnosticar esse TEP, né? Então mudou totalmente minha conduta. Inclusive a febre pode ser justificada só pelo TEP, tá? TEP também, ou tromboembolismo pulmonar também dá febre, tá? Caso clínico 2 é o desse raio-x aqui, tá? Que tá até um pouco fácil pra gente nesse caso, né? Já tem um infiltrado bilateral, a gente já pode pensar que o paciente está meio congesto aí. E era um paciente de 70 anos asmáticos que chegou com insuficiência respiratória com sibilos. Acabou sendo entubada por insuficiência respiratória e após a intubação evoluiu com choque. E tinha bastante hemoptise, tá?
qual seria a causa do choque nessa paciente aqui? No primeiro momento, de novo, a gente poderia pensar que a paciente estava congesta, tá? E fazer LASIX, o que de fato era a verdade, só que tinha um porém aí, né? Veja que essa paciente evoluiu com hemoptise. Isso aqui é muito característico de duas coisas, né? Ou um edema pulmonar agudo, super agudo, com hipertensão e disfunção cardíaca aguda, ou insuficiência mitral, né? E a paciente tinha um fator que confundidor, que ela era asmática, então estava sibilando. Então não se sabia se esse sibilo era aquela que a gente chama de asma cardíaca, né? Que é aqueles sibilos por congestão, ou era uma asma aguda. E esse caso foi bem extremo, mas tem vários casos que são na zona cinza, pessoal, que você só diferencia se você colocar um point of care lá, né? Aqueles casos que chegam entre aspas com um broncoespasmo, né? E o raio-x não está tão infiltrado assim como esse. E se o paciente tiver histórico de tabagismo ou asmático, todo mundo faz o quê? 300 miligramas, quase um pulso, né? 500 miligramas de hidrocortisona, salbutamol e pronto. Mas na verdade era congestão. E esse caso tinha um porém a mais, né? Como ela chocou, a gente fez o eco point of care dela também, não foi só o pulmonar. E olha que interessante. Aqui é o ventrículo esquerdo dela, tá? Que parecia ter uma cinesia. Só voltar aqui para vocês verem. Parecia ter está hipercinético, na verdade, né? E aí, quando a gente vai colocar o collar Doppler na válvula mitral dela, a gente vê que ela tem insuficiência mitral grave, tá? Insuficiência mitral gravíssima. E aí a gente foi ver o ECG dela depois, na verdade, essa paciente tinha infartado, rompido o cordoalho de mitral. E isso fez com que, depois que ela fosse entubada, ela fosse direto para o CAT, tá? Ou seja, mudou a conduta também. Ela estava congesta? De fato, ela estava. Por quê? Porque ela fez uma insuficiência mitral aguda. Por isso que ela fez hemoptise, né? Mas, quando eu botei o eco lá por conta do choque, eu fiz ela ganhar um CAT, que talvez ela não tivesse ganhado se eu não tivesse diagnosticado isso aqui, tá? E aí, pessoal, acho que era isso que eu queria passar para vocês hoje, tá? A ideia é ser algo bem expositivo e ilustrativo, mostrar aqui com casos reais e evidência, medicina baseada em evidências, o benefício do ecocardiograma no paciente crítico da UTI e abrir um pouco mais a mente de vocês se vocês não tinham tido contato com isso aqui ou com essa informação, tá? E aí eu estou aberto para vocês tirarem dúvida, fazer algum comentário, alguma coisa agora. Alguém? Professor, eu tenho uma dúvida. Dá para me ouvir? Dá sim, pode falar. No caso dessa última paciente que você falou, ela foi entubada pela asma mesmo, né? E aí ela teve esse infarto nessa internação mesmo? Na verdade, ela foi entubada por insuficiência respiratória, e aquele raio-x já era da admissão. Ah, tá. Então, o que é que a gente deduziu? Ela veio com edema agudo pulmonar por conta do infarto que rompeu uma cordoalha de mitral e fez insuficiência mitral aguda. Ah, tá. Entendi. Então, entendi. Obrigada. Mais alguém, pessoal? A hora é essa. Ó, então, enquanto ninguém fala nada, agradecer muito, professor, pela aula, foi muito boa. E a gente vê um pouquinho lá no nosso hospital Cidade Carneiro, a gente tem um pouquinho do POCUS que a gente consegue ver. Eu tenho um pouco de contato lá, então realmente é muito interessante, assim, tiro mais dúvida. É exatamente isso que você falou, assim, que é aquela coisa que levanta, não é só isso, bota lá para ver, e quando vê, realmente é outra coisa. Então, obrigada por compartilhar conosco sua experiência, foi muito bom. Reforço para seguir ele no Instagram, e se alguém quiser tiver alguma dúvida também, fique à vontade. Tudo bem? O pessoal tá encabulado hoje. É, terça-feira, friozinho assim mesmo. Muito obrigada, tá, professor? Tá bom, pessoal? Obrigado, boa noite. Fico à disposição para qualquer dúvida que vocês tenham aí. E vamos participar do simpósio, vai ser muito bacana, viu? É online, é de graça. Se inscrevam. Vão ter várias referências nacionais e internacionais, então vai ser bem bacana mesmo o evento do simpósio, tá? O link também tá lá no meu Instagram, para quem quiser dar uma olhadinha lá. Isso aí, muito obrigada, tá bem? Obrigado, pessoal. Tchau, tchau. Boa Tchau, noite. tchau, boa noite. Gente, vou realizar agora o sorteio, tá? Da cesta de chocolate.
A gente, como... Vou aqui. Como nós fizemos ontem, vou sortear um número dentre que todos estão aqui, vou ver quem está na lista, na ordem da lista, e vou pedir que a pessoa, se tiver aqui online, que sinalize aqui na conversa, tudo bem? Deixa eu abrir aqui. O sorteado foi o número 10. E o número 10 aqui é Emanuel Marques Gonçalves. Está aqui hoje? Deixa eu voltar aqui para ver se aparece aqui para mim. Oi, a lista de presença foi liberada sim. Vou botar para você. Emanuel Marcos Gonçalves está aqui agora? Então, vamos sortear outro número aqui. Não estou vendo ele aqui. Número 52. 52, Henrique Dinelli. Henrique Dinelli está aqui hoje. Deixa eu ver aqui. Caiu o meu agora. Vamos lá, o Henrique Dinelli também não está aqui hoje. Acho que posso até abrir aqui para ver. Não, não está. Então, vamos pro próximo. Joana está torcendo por ela. Deixa eu botar 85 aqui, que eu não vou sortear. Ai. 57. Altever de Sá Viana Filho. Altever. Ó, ele está aqui hoje, está aqui presente online. Altever Viana. Altever Viana, desculpa com a seu nome, você ganhou a cesta de chocolate. A Joana. Deixa eu ver se o Altever está aqui online, Joana. Ele então já ganhou. Vê se ele viu, né? Bem, vou deixar o Altever ver se ele responde a gente. Se ele não responder, depois a gente repete esse mesmo sorteio pelo Instagram, para bater com a lista de hoje que está aqui, tudo bem? Agradecemos a todos. Se vocês tiverem alguma dúvida em relação ao nosso simpósio, pode entrar em contato com a gente pelo Instagram, tudo bem? Em breve a gente vamos divulgar o dia da prova e amanhã essa aula já estará online lá no YouTube. Tudo bem? Uma boa noite a todos, tá? Tchau, tchau.